Bom dia a todos. Todos? Por que eu estou usando esta nova palavra? Eu já vou explicar por que eu uso todos. Durante esta reflexão sobre a interação entre Espírito Santo, conhecimentos e emoções humanas, nossas. Interação, quer dizer, agir junto, entrelaçados. Espírito Santo, conhecimentos e emoções. A primeira coisa que acontecia antes dos milagres, dos sinais que Jesus Cristo fazia, sabem o que era? Pense um pouquinho. Qual era? Jesus se compadecia. Inclusive chorava. Em alguns casos, quando Jesus viu a viúva que seu único filho tinha morrido. Ali vem o menor versículo da Bíblia. É João, Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 19. Uma coisa assim. Jesus chorou, é o versículo inteiro. Na morte de Lázaro ele chorou, mas Jesus primeiro via a situação, ouvia o clamor de alguém, ouvia a situação, via a situação de alguém que sofria, de um grupo que sofria, e se compadecia. As emoções. Lá no começo da Bíblia diz assim, o Espírito, primeiro versículo, terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Algumas pessoas vão já imaginar, e o Espírito é uma coisa assim, sem corpo. Ele paira simplesmente assim. Não, mas ele sabe o que ele fez, o Espírito? E Deus disse, Deus quem? O Espírito. Haja luz. Age, o Espírito age. Como as emoções fizeram Jesus agir quando ele se compadecia. E como você faz quando se compadece? E aí tem um versículo que diz que o Espírito Santo nos ensina a orar. Como eu já dei aula para muitos adolescentes, aí às vezes eu sentia a pergunta, ou me faziam diretamente, como é que se ora? Qual é o certo de orar? Como é o jeito certo de orar? Eu disse, quando vocês estiverem no carro, ou no ônibus, ou caminhando na rua, e vocês virem uma criança mal cuidada, com fome, com frio, uma criança, ou um homem, uma mulher, um cachorro, um gato, e vocês olharem e sentirem a emoção do compadecimento, então vocês estão orando. Não precisa, não tem uma posição.
Ali Deus está orando, sim, através do compadecimento. Bom, eu já falei sobre emoções, então. Como é que elas interagem com o Espírito Santo? Pelo compadecimento, pelo amor, pela persistência. Às vezes você quer ajudar uma pessoa, tenta, mas não sabe como, mas você tenta de novo, tenta. E mesmo que não tenha dado certo mais uma vez, você para um pouquinho e pensa como agir melhor. Eu já falei sobre isso num programa sobre senhas diárias. No dia 20 de maio. E ali eu disse que os médicos tinham conseguido criar uma terapia celular e genética contra o câncer linfático, o linfoma, que é um câncer muito difícil. Sabe, câncer é uma doença, como ela não é só um tipo de câncer, como não é só uma causa, é difícil de fazer uma vacina. Mas essa terapia genética eles tentaram pela primeira vez. Foi surgindo através da persistência dos e das cientistas e dos médicos e das médicas. E ele, agora, no início desse ano, há poucos meses, ele foi testado. E realmente, em 30 dias, a pessoa que já estava bem dominada por tumores linfáticos, já estava assim, sendo dada como na fase terminal. Eles aplicaram a teoria com coragem, muito temor e tremor, muito compadecimento por curar aquela pessoa, mas também de terem conseguido, através dos conhecimentos científicos, elaborar uma terapia que desse certo mesmo para o câncer linfático. Impressionantemente, eles também ficaram muito agradecidos por isso. Em 30 dias, aquelas células modificadas fizeram com que outras células no corpo reagissem ao câncer e eliminaram todos os tumores. Em 30 dias. Com conhecimento científico, sim. Um conhecimento bem frio, matemático, químico, da quimiobiologia, ou bioquímica, né? Conhecimento de genética, conhecimentos profundos, ajudados por máquinas que fizeram tanto o diagnóstico da doença como o diagnóstico da cura, as tomografias que veem a gente lá dentro, tudo. O Espírito Santo, ele age em nós e provoca a nossa ação.
ele não é desligado do mundo. Não é uma conquista esotérica. Não é ele que nos revela o amor de Deus, mesmo que a gente não se dê conta. Através de nossas emoções, que buscam a coisa certa, a coisa justa, a coisa amorosa. Se não é assim, não é o Espírito Santo. Não. É a coisa certa, boa, amorosa, que promove a vida, justa, em termos políticos, sociais, pacíficas. Se não é amoroso e pacífico, não é o Espírito Santo. Aí são suas emoções lá por outros egoísmos e problemas, sei lá. Porque Deus é amor. E através dos conhecimentos. Para que nós teríamos linguagem que a gente escreve, a capacidade de ficar observando, se não fosse para fazer ciência? Ciência que cura doenças. Sim, ele interage com nossas capacidades intelectuais e emocionais. Jesus, antes de qualquer sinal que ele fizesse, ele se compadecia. E nós, nos compadecendo, colocamos a serviço nosso conhecimento, nossa inteligência, que nos ensina também o que é justo e é injusto. Por exemplo, a estatística é uma ciência e ela nos diz que há uma enorme diferença social, econômica no Brasil. E nos indica as causas. Então, nós queremos um país melhor, vamos às estatísticas e às causas, para entender o que tem que ser modificado. No campo político, social, estrutural, ou no campo das medicinas, da medicina, das ciências do corpo humano, ou da veterinária, ou da ecologia, não é? Ou da arquitetura e da engenharia, da mecânica. Isto é, o Espírito Santo nos move a investir no conhecimento para o bem, para o justo, para o amoroso. E o Espírito Santo nos move as emoções para o bem, para o justo, para o amoroso. É uma explicação ainda muito curta, tem que ser bem maior. Mas pense, já é um começo para entender. E o Espírito Santo nos move em direção ao reino de Deus, que é justiça, paz, alegria, vida abundante e plena para os seres humanos e sua criação, também a natureza. Por que eu uso todos, essa linguagem nova? Quando começou a ser usada e sugerida, eu ouvi muita
muita gente falando. E no início eu pensei assim, não sei se eu vou fazer essa alteração na maneira de falar. As pessoas vão estranhar, os conservadores e reacionários vão ficar com raiva de mim. Depois eu pensei, mas daí se os conservadores tiverem raiva de mim? Eles vão ter raiva de mim de qualquer jeito, porque o que eu quero é incluir todos, todas, todes, todos, inclusive aqueles que não têm a opção por esse reacionarismo e comportamentalismo conservador em termos de sexualidade. Sim. Eu faço as modificações necessárias usando novos conhecimentos, também linguísticos. Porque eu penso, eu uso meu conhecimento, minha inteligência também para entender o mundo cada vez melhor e saber cada vez mais o que fazer. Um bom dia, um grande abraço.